Esse podcast é apresentado pela Copas Tour. Sejam todos bem-vindos ao voo 95 do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou Maurício Santos E eu sou a Bruna Valúrcio. e juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito desse podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Os Jogos Olímpicos de Paris prometem ser um evento inesquecível, principalmente para os 10 milhões de turistas que irão conferir as 48 modalidades e 32 esportes disputados na Cidade Luz. Desde os clássicos como natação e atletismo e até estreias aguardadas como o breaking e o surf, que serão disputadas por mais de 10.500 atletas divididos entre 200 nações. Seguindo a tendência do turismo internacional, o evento aposta no conceito de sustentabilidade e utilizará as estruturas de monumentos históricos e pontos turísticos, como a Torre Eiffel, a Champs-Élysées e o Rio Sena, que foram adaptados para se tornarem cenários das competições. E para falar desse importante evento global, temos a honra de receber o jornalista esportivo Robson Morelli, que irá compartilhar conosco os segredos por trás da organização dos Jogos Olímpicos e dos grandes eventos esportivos. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copas Tour Viagens e Turismo e nas principais plataformas. Robson, conta pra gente, que tipo de passageiro é você? Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou do tipo que vai atrás da informação, eu sou do tipo que gosta de viajar e essa viagem também te traz informação. Eu sou do tipo que senta no seu lugar, mas que às vezes desata o cinto e vai andar por aí. Então, eu sou esse tipo de passageiro. Ah, coisa boa, já deu para sentir um pouco desse clima. E para começar, Robson, a nossa conversa, a gente queria que você trouxesse um pouco, né, dessa sua trajetória no jornalismo esportivo, né, esses grandes eventos que você cobriu ao longo da sua carreira. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Gente, eu passei acho que em todas as áreas do jornalismo esportivo, né? Não achava que fosse fazer esporte lá atrás, quando eu estava na faculdade. Eu fiz PUC aí em São Paulo, né? Achava que fosse para Brasília cobrir a nossa vida gloriosa na capital federal, com os nossos políticos, mas aí descambou para o esporte e eu fiquei e estou até hoje. Repórter é o coração da nossa profissão e a parte mais legal de tudo. Eu tive lá uns bons 20 anos de repórter de rua mesmo, aquele que vai atrás, que chove, faz sol, fica nublado, está sempre na rua comendo coxinha, aquelas coisas todas da reportagem, né? Ou às vezes nem come, né? Ou às vezes nem come. E é o mais legal de tudo, eu posso falar isso, já passando por todas as atividades da profissão. E recentemente, mais recentemente, nos últimos 10 anos, estava na edição, né? Fui chefe de reportagem, fui repórter especial, fui subeditor, fui editor-geral, e posso dizer para vocês com segurança que o mais gostoso é, de fato, ser repórter, coisa que a gente nunca perde, mas a gente ocupa outras funções e sai um pouco da rua. Mas o mais legal de tudo é ser repórter. E aí cobre uma Copa, cobre uma Olimpíada, cobre outra Copa, outra Olimpíada, e aí você vira um cara do esporte. Olha só, eu que nem me imaginava sendo um cara do esporte, virei um cara do esporte. Legal. E, Robson, me diz quais que são os maiores desafios, né, de cobrir um evento de grande escala como são as Olimpíadas? Ô, Bruna, eu acho que você se programar é importante. Programar que eu falo é saber quem vai estar lá, saber quais são os principais atletas do Brasil e também de outros países. Eu tive o privilégio de cobrir a Olimpíada de Pequim
e fiquei ali vendo Michael Phelps, o maior medalhista da história olímpica, treinando, dando entrevista, falando com ele, nadando, competindo. Então, assim, você tem que saber quem é o cara, o que o cara fez, o que o cara está fazendo. Você tem que saber, claro, quem são os principais atletas do seu país, né? No nosso caso, os principais atletas do Brasil. E você tem que ter uma agenda muito pronta. Hoje, o que que tem? Amanhã, o que que tem? Depois de amanhã, o que que acontece? Porque é muita coisa acontecendo numa Olimpíada ao mesmo tempo. Abre o dia às 7 da manhã, 8 da manhã, e aí começam provas, treinos, medalhas, classificações o dia inteiro, o dia inteiro. Eu sei de história de repórteres brasileiros que desejaram sorte para atletas brasileiros que já tinham perdido as suas provas, né? Chegou atrasado, estava numa correria, estava em outro lugar, aí cruzou com o atleta, oh, boa sorte lá hoje, hein? Já perdi, né? Já estou eliminada. Então, assim, você tem que ter uma agenda muito afinadinha. E você tem que prever tudo o que a sua equipe vai fazer, Bruna, no dia anterior, né? Olha, eu vou mandar um repórter para natação, vou mandar um repórter para o treino do vôlei, vou mandar um repórter para a final de qualquer modalidade, enfim, você tem que fazer essa estrutura muito bem afinadinha, né? Muito bem preparada. Essa era era a próxima pergunta, né? Como que você se prepara e organiza, tanto você quanto a sua equipe, para um evento com tantas modalidades diferentes, né? A gente acabou pegando esse gancho aí, mas você já deu um pouquinho para a gente, mas no dia a dia mesmo, como que você faz para distribuir isso, considerando as modalidades diferentes, os tipos de esporte? Você tem afinidades, né? O repórter fulano de tal cobre mais natação, basquete e tem grande interesse pelo vôlei. Então, ele pode cobrir essas modalidades. Então, você vai um pouco por aí, um pouco de afinidade do repórter com a modalidade esportiva, um pouco da característica do repórter, que gosta de fuçar e às vezes ele fica livre para fuçar histórias meio sem compromissos de modalidades, mas ele vai a treinos, vai a jogos e ele fica caçando coisas, né? E tem assim, um repórter que é o entendido mesmo, o cara é de basquete, ele vai no basquete porque ele conhece todo mundo do basquete, conhece bem a modalidade, sabe quem é quem, então ele tem chance de fazer uma melhor reportagem para você. Então, quem está ali na organização, e certamente vocês podem estar um dia, você vai ver que você vai passando a bola para quem, né, que vai te dar um resultado melhor. Não se corre risco em grandes coberturas, Bruna, não se corre risco. Então, assim, se você tiver dúvida num repórter que pode titubear, você coloca ele num lugar onde você sabe que ele vai te entregar. Então, você não pode correr esse risco de não entregar. Lá atrás, a gente só pensava em jornal, papel, revista, né? Aí depois o mundo mudou, a gente mudou junto, e hoje a gente tem várias tarefas, né? A rede social, ao vivo, tudo isso que a internet nos propicia para a gente fazer em tempo quase que real. É legal, é mais dinâmico, tem que ser uma coisa contínua, né? Tem uma coisa contínua, ela vai se atualizando ao longo do dia, diferentemente da época do papel, né? Da revista. E aí você assim, você se afunda em trabalho, né? Porque você não para, e você fica o tempo todo informando, produzindo, fazendo conteúdo, colocando nas redes sociais, falando com pessoas, o tempo todo. E vale muito, né? Tudo que você vai. Eu fui para Pequim. Tudo lá em Pequim parecia ser interessante contar para os nossos torcedores aqui do Brasil, porque era um país novo, era um país que estava se abrindo. Isso foi em 2008. Então, assim, tinha um monte de coisa legal para você contar, da cultura, do país.
das pessoas, do idioma. Ah, que horror aquele idioma, é difícil demais. Você não dá um passo sem uma colinha na mão. Depois eu tenho uma boa história para contar sobre isso. Mas é isso, gente. Assim, é você cara crachá, né? O cara tem a fisionomia desse esporte, então vamos jogar ele para lá e ele vai te entregar um bom resultado. Ah, imagina esse desafio, né? Uma vida que a gente tem mudado tanto por conta da tecnologia, né? Informação cada vez mais rápida, né? As pessoas esperando ali, querendo acompanhar junto no detalhe ali, muitas vezes até no ao vivo, né? Então é muito interessante isso e por coincidência, na verdade, você acabou puxando a próxima pergunta, né? Que seria a gente ouvir se já aconteceu alguma história curiosa, né? No meio dessas suas coberturas e tal, algo que você possa compartilhar com a gente aqui. Rapaz, Maurício, olha só, tem um monte de coisa, né? Algumas eu posso compartilhar, outras não. Mas, por exemplo, em Pequim, eu fui fazer um treino uma vez do basquete. E aí fui no centro de mídia, todos os repórteres, jornalistas ficam no centro de mídia e dali partem os ônibus para os locais de provas. Como era um treino, esse local estava fora do roteiro original das provas. Não era uma competição, era um treino. O Brasil treinaria numa faculdade, numa universidade. E eu precisava de um Uber, né, para ir, de um táxi, né, de alguma condução. E eu fui no guichê de informação e pedi o endereço na língua deles, né? Escreve aqui para mim como é que eu faço para chegar lá e vou mostrar pro taxista, né? Só que eu não peguei o nome do lugar onde eu estava para eu voltar. Hum. Então eu fui, fiz a matéria, papapá, falei com todo mundo, tal. Mas eu não. Aí acabou, todo mundo foi embora e eu fiquei lá tentando achar um táxi. Eu acho que nem tinha Uber naquela época. Tentando achar um táxi para voltar para um lugar que eu não sabia falar o nome, né? E aí foi uma encrenca danada, porque eu entrei no táxi, falei para o motorista, vai aí, né? No bom e velho português, vai aí, né? E fui tentando localizar o lugar que eu deveria chegar pelos prédios. Pelos prédios. Aí eu avistei um prédio que me pareceu familiar e pedi para ele seguir. E chegando perto, e era familiar de fato, chegando perto, eu desci, paguei a conta e me achei. Mas imagina, você não consegue falar uma palavra em português, em inglês, você só fala o idioma deles. E nem todo mundo entende, nem todo mundo tem boa vontade. Uma população, era naquela época uma população mais velha, tal, e era super difícil, super difícil. Um repórter do Estadão na época onde eu estava passou mal, comeu uma comida diferente, passou mal, ficou internado. Outro perrengue, né? Que aconteceu. E aí todo o comitê olímpico prestou muita solidariedade. Existia uma preocupação, né? Existe uma preocupação com os jornalistas, com os torcedores que vão para esses eventos. É uma preocupação do país. Então, assim, eu lembro que ele recebeu visitas de gente importante do comitê chinês, tal, tudo para ver se ele estava bem, estava mal, mas era uma coisinha que ele comeu e passou mal, né? Aqui tomava um sal de fruta e ia para a briga, né? Lá ele foi Exato. internado, foi acompanhado, tal. Foi uma coisa interessante. E a vara, né? A vara da Fabiana sumiu, né? Lá em Pequim também, né? Uma vara de quase 5 metros de comprimento no dia que ela foi, a Fabiana Müller, no dia que ela foi competir, cadê a vara? Desapareceu, ninguém sabia da vara, uma confusão danada e ela até foi desclassificada por isso, foi eliminada, porque ela perdeu totalmente a sua concentração lá em Pequim. Enfim, são situações que você tem que driblar no dia a dia de uma cobertura internacional. E isso mostra um pouco também de como é importante essa preparação, né? E às vezes a gente está se preparando para um outro local, um outro idioma, né? Uma outra cultura, né? Acho que impacta muito essa questão da comunicação, da alimentação, né? Além do fuso horário, tudo, né? Os costumes locais. Acho que deve ser um bom desafio, né? Quando tem essa cobertura em países assim que não são tão próximos da nossa cultura, né? E assim, quando você vai para a Europa.
Você fala, a Europa, Inglaterra, França, é mais conhecido do público, né? Então você tem talvez menos coisas para contar, embora sempre tenha coisas para contar. Agora, você vai para uma China, você vai para uma África do Sul, cobrir Copa do Mundo na África do Sul, cobrir Copa lá na Coreia e no Japão lá em 2002. Então você vai para lugares assim, você tem. É diferente a cultura, né? Então você tem mais coisas para contar que sai um pouco do nosso dia a dia, das coisas que a gente está acostumado a ver. Então é legal porque te abre assim opções de coisas para você contar. E a gente está falando agora de Olimpíadas em Paris, né? Apesar de ser um país do Ocidente e tudo mais, os dias de hoje, a comunicação tá, a gente tem uma comunicação muito mais rápida, são outros tempos mesmo, né? E até considerando tudo que você trouxe para a gente de bagagem que você tem aí de outros eventos esportivos que já aconteceram. Quando você vê sobre os Jogos Olímpicos em Paris, quais que são os principais desafios que você enxerga e que podem acontecer, que Paris vai enfrentar para sediar esses Jogos? Olha, da parte esportiva, eu acho que assim, talvez a limpeza do Rio, onde vai ter a prova, o Rio Sena, talvez seja o maior desafio de todos. A gente teve experiências em São Paulo de limpar Rio e não deu muito certo. Então, talvez isso seja um grande desafio para eles também. O presidente disse que vai nadar, né? O presidente francês disse que vai nadar no Rio Sena antes de começar a Olimpíada. De tão, né? Engraçado é que eu assisti um filme esses dias de um tubarão no Rio Sena. Olha que loucura, né? Eu tô pensando nisso agora. Você tá falando e eu tô imaginando as cenas do filme, que tem os tubarões e bem Olha que período loucura, olímpico, né? né? Olha que loucura. Eu falei, nossa, e tá, a Torre Eiffel e tal. Então, assim, eu acho que assim, da parte esportiva, um país como a França, ela tem totais condições de receber bem todas as modalidades, todos os públicos, o torcedor. Eu já estive na França, em Paris, algumas vezes, e é uma cidade bem estruturada para receber o turismo, né? Vai ficar mais caro? Vai ficar mais cara. Toda cidade que recebe um evento desse fica mais cara, né? O cafezinho é 7 euros, né? 8 euros, 9 euros. É assim, né? É assim. Mas, assim, do ponto de vista de locomoção, do ponto de vista de lugares para disputar as provas, tirando aí a dúvida do Rio Sena, eu acho que zero de preocupação, zero de preocupação. Agora, a gente está vivendo um momento complicado, né? De guerra, de possíveis atentados, de terrorismo. Isso talvez seja o que mais me assusta hoje nos grandes eventos esportivos, que é uma coisa legal, é uma coisa de entretenimento, é uma coisa que reúne, não segrega, não separa. Mesmo assim, a gente fica preocupado com isso. Teve aquele atentado na prova na corrida, né, maratona dos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que a maior preocupação é essa. Como é que você vai conseguir fechar o seu espaço aéreo? Como é que você vai conseguir dar segurança para quem vai disputar a prova, para quem chega, para quem sai, para quem transita, o povo local? Então, eu acho que o maior desafio de grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, final da Champions League, final de Libertadores, que a Libertadores está para cá, né? Estou falando mais do lado da Europa. Mas, assim, tudo isso, para mim, é uma grande preocupação nesse sentido. Acho que, de resto, não tem muita preocupação. Tecnologia funciona bem em todo lugar. Acho que funciona bem no mundo inteiro hoje, né? Acho que ninguém tem problema. Uma vez eu fui passar uma reportagem de Assunção, no Paraguai, e não consegui, não tinha telefone, não tinha linha, era um horror. E aí eu tive que pagar US$ 30 na casa de um morador, assim, nos arredores do estádio, no Defensores del Chaco, era futebol. Aí paguei US$ 30 para ele para usar o telefone dele, uma linha telefônica, para eu conectar no meu computador e passar a reportagem que eu queria passar. Olha o perrengue, né? Tinha que ter dinheiro no bolso, tinha que ter o cara ali na porta da casa dele, o cara tinha que aceitar, eu tinha que negociar. Olha isso, né? Tinha que ter.
Hoje não precisa mais disso, né? Hoje você tem os centros de imprensa, você, na rua, nos hotéis, nos restaurantes, tem Wi-Fi para tudo quanto é lado, né? Então é só conectar e transmitir a sua reportagem. Eu acho que é muito, muito mais fácil desse ponto de vista. A gente está assim, anos-luz do que era. Olha, talvez 2008 para cá, né? Tenha corrido esse avanço. 2012 lá em Londres, 2016, estou falando de Olimpíada, né? No Rio, e 2020, que foi em 21, em Tóquio. Em Tóquio. Legal. E aproveitando esse gancho, Robson, né, a gente tem acompanhado, visto que a França tem vivido um momento político não muito estável também, né, a ponto do seu grande astro, o jogador da seleção, ter que se posicionar, né, pedindo para acalmar os ânimos ali da população. Você acredita que isso pode ter algum impacto negativo também, que pode misturar as coisas, né? A gente sabe que, fora esse momento, né, externo que tem vivido entre guerras e tudo, mas esse momento interno também pode causar algum impacto ali com os turistas, os participantes? Eu penso que sim, né? Eu penso que sim. É difícil você separar as coisas hoje em dia, né? Hoje em dia, o que eu falo é que a gente está num grande liquidificador, que todo mundo vai pondo as coisas e alguém liga e mexe tudo, e você está falando de uma coisa e esbarra em outra. Então, assim, a política está lá na França, né? A ultradireita, o conservadorismo, a esquerda, os jogadores franceses lá do tempo, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Eu acho que é um povo que sempre se manifestou, sempre lutou pelo social. Eu acho que isso não separa. Mas agora está tendo Olimpíada, vamos só pensar em esporte. Eu acho que não, acho que a França é um emaranhado de coisas mesmo. E assim, cá entre nós, né? Se tem um evento desse dentro do nosso país, na nossa casa, no nosso quintal, do lado da nossa torre, poxa, não tem época melhor para pedir, né? Para reivindicar, para fazer movimentos, né? Eu acho que vai acontecer sim, vai acontecer sim. Eu lembro que em Pequim, é que era China, era diferente. Eu gosto de falar de Pequim porque me marcou bastante. Em Pequim, um dia nós acordamos lá no centro de mídia e tinha tanques em volta do centro de mídia. Tanques de guerra, e com gente dentro, com soldados dentro, né? Os marines deles lá. Assim, era uma coisa absurda para a gente. O que esse tanque está fazendo aqui, né? Sobretudo para a gente que tem a cabeça assim, mais de paz, a gente não é muito de guerra, né? De briga e tal. Então, assim, era uma coisa que estava lá por algum motivo, né? E eu acho que na França vai ter essa preocupação e vai ter talvez exército na rua, e vai ter manifestação e a vida do país vai continuar. Eu acho que não tem uma trégua assim, sabe? Vamos parar durante a Olimpíada e depois a gente retoma nossos problemas. Acho que a vida segue e acho que tem que seguir mesmo, né? Tem que seguir mesmo. Sim, sim. E grande ponto que você tocou, né? A população francesa não costuma ser muito amigável com seus protestos, né? Então isso acaba causando um certo receio. E aí, pegando esse gancho sobre a tecnologia, Robson, claro, além da utilização que ela vai ter nessa parte de segurança, né, de proteção, de monitoramento, tem alguma novidade quando a gente se fala sobre as modalidades, né? Alguma nova tecnologia ou algum novo funcionamento? Né? Conta pra gente. Olha, o mundo inteiro está falando de inteligência artificial, né? E aí eu queria fazer um parêntese para o que é essa inteligência artificial. Não é gente fazendo coisas que a gente poderia fazer, não é um robô jogando futebol, não é isso, né? Ou fazendo o levantamento de um saque de vôlei, de uma cortada, não é isso. Mas são números, né? São métricas, são jeito de ler relatórios e atividades humanas que talvez a gente não consiga com o olho nu. Então, tem aí uma inteligência artificial preparando esses relatórios, centenas, milhares deles, para ver se a gente, o homem, né, o ser humano, se a gente tira algum proveito disso. Para mim, inteligência artificial é um pouco isso, né? Ela te mostra padrões para você fazer uma leitura e tentar melhorar. Desse ponto de vista, eu acho que todas as modalidades esportivas têm a ganhar com isso, né?
No surf, velocidade do vento, força da onda, sequência da onda, minutagem das ondas, tudo isso pode ser medido, né, por uma inteligência artificial em determinados dias e te apresentar um relatório no dia que você vai competir. Olha, é provável que aconteça isso, 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 né? O basquete, né? Arremessos, posição do corpo, né? Tudo, eu acho que tudo isso a inteligência artificial pode trazer de bom para o esporte e para tudo, né? Agora, é a gente que tem que saber ler, é a gente que tem que saber entender e tem que jogar muita coisa fora, né? No futebol, a gente tem um caso extraordinário, né? Do presidente, dono da SAF do Botafogo, o John Textor, americano, que fez um relatório baseado em inteligência artificial, dizendo que o Palmeiras é beneficiado, mas essa inteligência artificial não se mantém em pé com os argumentos, né? Então, assim, é um relatório feito por máquina que a gente poderia se beneficiar, mas no caso não se beneficiou, porque ele não se mantém em pé, por enquanto, né? Pelo menos tá rolando ainda. Joga fora isso e faz outro, né? Então, eu acho que a inteligência artificial é o grande lance desses próximos Jogos Olímpicos, de métricas, né? De jeito de fazer as coisas, padrões que a gente pode aproveitar dentro das modalidades. Legal. E agora falando sobre o desempenho, né, das equipes, né? Quando a gente fala dos atletas e das equipes de forma geral, né, de todos os países que vão participar, você acredita, quais são as suas apostas aí? O que você pode trazer para a gente? Sobre a atuação do Brasil também, o que a gente pode esperar? Bruno, o Brasil ganhou 21 medalhas em Tóquio, né? 21 medalhas vem numa crescente, né? Porque era 17 lá em Londres, depois acho que 19 no Rio e depois 21 em Tóquio. Parece que foi ontem, faz tanto tempo, né? Então, assim, eu acho que tem duas formas da gente olhar para o desempenho do Brasil. Tem empenhos individuais, que são atletas acima da média, que, que são competitivos e são bons. Rebeca, acho que todos os nossos surfistas, né? Mas o Medina talvez seja aí o pai de todos, né? A Raíssa Leal do skate, são atletas, quase que crianças, que nasceram para fazer aquilo e são bons naquilo. Então a gente tem que. Se eles estivessem num país com mais investimento nesse tipo de modalidade, eles seriam fenômenos. Fenômenos, né? Tem os esportes de conjunto, de grupo, que a gente é muito bom. Às vezes até dupla, né? O vôlei de praia a gente é bom. O vôlei feminino, a gente está arrebentando 12 partidas sem perder. O vôlei masculino ainda passa por uma reformulação, mas o Bernardinho é um cara que a gente confia de olho fechado. Esse cara vai fazer alguma nos Jogos Olímpicos, tenho certeza disso. Então, né, tem modalidades que se tem que destacar em conjunto. Eu ficaria por aí um pouco, sabe? Ficaria por esse que eu falei: surf, ginástica, skate, o vôlei de praia. O futebol masculino foi o grande fracasso da Olimpíada, né? Antes a gente sempre torcia: puxa, vai ser agora, vai vir o ouro, vai vir o ouro, não vai. Tinha uma torcida. Depois do Rio, que ganhou, com o menino Ney, né? O Neymar, Sim. eu acho que perdeu um pouco, baixou um pouco a bola, né? Baixou tanto a bola que o Brasil nem se classificou para Paris. É ruim, né? É ruim, né? É bem ruim. Então, assim, tem modalidades que precisam se reestruturar e tem modalidades que já estão reestruturadas. Eu não sei se eu vou entrar numa próxima pergunta, mas assim, o COB, o Comitê Olímpico do Brasil, ele tem investido muito alto nas equipes, na formação. Eu acho que tudo que o COB tem conseguido fazer com o dinheiro das loterias, sei lá, 250 milhões de reais, ele tem feito. Ele tem feito. Então, também é uma mudança na postura olímpica do Brasil. O que falta aqui para a gente é ter uma Olimpíada nos clubes, né?
Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, Bahia, Fortaleza, assumirem modalidades olímpicas e desenvolverem crianças, atletas, mais assim, sabe? Em massa, para a gente crescer nisso aí, para a gente crescer na quantidade de medalhas, para a gente crescer na qualidade dos nossos atletas, para a gente ter não só uma Raíssa, mas 10 Raíssas, 10 Rebecas, 10 Medinas, né? Então, eu acho que aí a gente vai dar um salto no nosso quadro de medalhas, na quantidade de ouro, prata, né? Então, eu acho que o Brasil ainda não acordou para isso. O Brasil precisa disso, mas ainda não despertou. Eu acho que é um próximo passo, né? Um próximo passo. Sim, sem dúvidas. E E aí no pode seguir, Bruno, Ai, só comentei. desculpa, mal. Não, é que eu só ia pegar o gancho, porque quando ele fala sobre as expectativas e desempenho, o Robson trouxe para a gente dois exemplos de mulheres, né? Dois nomes femininos aí. E aí, considerando que são 127 mulheres classificadas, né? Como você está enxergando a atuação feminina aí, já que você já trouxe para a gente dois grandes nomes aí femininos nos seus exemplos, isso já foi, aí eu não tive como não fazer essa pergunta, tá? Mas como que você enxerga a atuação feminina, considerando esse número de mulheres classificadas aí para participar? Primeiro que o Brasil já tem mais mulheres do que homens, né? Eu acho assim que o Brasil vem nessa mudança, né, de porcentagem, e eu acho que isso é um caminho natural, porque agora as mulheres estão tendo mais oportunidades, mas as mulheres sempre foram capazes de chegar lá, né? A gente teve lá atrás, no tênis, a Maria Esther Bueno, que poderia, se o Brasil tivesse apostado, poderia ter feito várias Maria Esther Buenos, né? Para ganhar medalhas de Jogos Olímpicos. Então, assim, as principais atletas olímpicas do mundo são mulheres. Os principais atletas são mulheres, né? Vou falar da Rebeca Andrade de novo, vou falar da Simone Biles, né? Vou falar do time de futebol da Espanha, feminino. Então, assim, hoje as principais atletas são mulheres olímpicas. Então a gente vai ter que ficar muito de olho nelas, né? Eu acho assim, é uma oportunidade, é questão de oportunidade, sabe? É questão dessas meninas terem oportunidade. Eu acho que o Brasil caminha para dar cada vez mais. Eu acho que até que já equiparou, né? Qual que é o próximo passo? É pagar igual, né? Um atleta homem ganha mais ainda do que uma atleta mulher. Tá errado, né? Tá errado. Eu acho que só a seleção dos Estados Unidos de futebol tem uma equiparação salarial. Então, eu acho que. Mas elas estão nos comerciais, elas estão nos pódios, o futebol feminino classificou, o masculino não. Então, assim, tem um monte de histórias que a gente tem que olhar e aplaudir. Agora, da opinião, Bruna, que a gente tem que parar um pouco de olhar isso também, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer a mulher com mais naturalidade para tudo que a gente faz na sociedade. A gente não tem que ficar apontando, é mulher, então olha lá, que legal, porque ela é mulher. Ó, a mulher falando de futebol, olha que legal. É um absurdo isso. Teve lá uma CPI das apostas, né, que foi a presidente do Palmeiras, e o senador Jorge Cajuru falou um pouco. Antigamente a mulher não sabia nem quem era a bola, quem era o jogador. Né? Assim, poxa vida, tem coisa que não fala mais, né? Assim, uma grande bobagem isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar esses avanços com mais naturalidade, né? Com mais naturalidade. Não precisamos pontuar que as mulheres estão aí. A gente já sabe que elas estão aí, né? Eu acho que é também um próximo passo nos esportes de todas as modalidades. Enfim. Olha, e isso me pegou, Robson, porque a gente comentou aqui pequenos três exemplos de mulheres que não aceitaram e que, por conta de suas ações e manifestações, elas transformaram o esporte, né? Que é o caso da Simone Biles, quando ela traz um assunto sobre a mente dos atletas, sobre como eles são preparados, né? O caso da capitã da seleção americana, que traz essa questão dos salários, né? Que mostra ali que isso é Happy realmente um Nu? problema, isso, exatamente. E, né, esse
caso que, particularmente para mim, eu me sinto muito surpreso e orgulhoso com o trabalho da Leila, que tem dado um exemplo para um monte de homem no Brasil de como segue, como lidera uma gestão de um clube, né? E com força, com garra, com firmeza, né? Então, isso mostra que como é importante a gente ter essas mulheres e que só a presença delas já inspiram essa mudança, né? E em tantas modalidades. Aí agora eu queria me aprofundar um pouquinho nessa questão, né, que foi da Simone Biles, né, e entender um pouco se você já chegou a ter a oportunidade de conversar com algum atleta para falar sobre isso, como que eles se preparam mentalmente para essa competição, né, que acredito ser a mais importante, e como eles entendem também essa diferença de valorização entre as modalidades, né, a gente vê modalidades super valorizadas, enquanto umas a gente nem sabe qual que é o competidor que representa a nossa nação, né, então eu queria que você trouxesse um pouco disso. Vou começar do fim. Essa rivalidade das modalidades, ela é um pouco pelo interesse da população, pelo interesse e cobertura da mídia. Eu falo mais de futebol feminino do que de ginástica artística. Eu falo mais de tênis do que de vôlei. É uma escolha, né? É uma escolha. Então, assim, se a gente falasse de vôlei e fizesse uma cobertura de vôlei feminino, masculino. O vôlei ainda é um esporte bastante mostrado, mas se a gente fizesse uma cobertura de qualquer esporte mais, certamente esse esporte seria mais conhecido, mais falado e mais procurado, né? A gente tem um exemplo muito forte que nem é nosso esporte, que é a NFL, né? O futebol americano. Quando tem a final da NFL, é uma febre no Brasil, né? Então a gente faz 200 matérias sobre aquela semana da final, dos dois times, dos personagens, do estádio, do ginásio, do que se come no ginásio. A gente explora de tudo. Só que depois a gente desaparece com a informação da NFL, né? E aí ninguém acompanha mais a NFL. Então é um pouco responsabilidade da imprensa isso, né? Os assuntos vão e vêm um pouco de acordo com a nossa pauta, um pouco de acordo com a nossa agenda, um pouco de acordo com o tamanho das nossas redações hoje. Então, faço aqui uma meia-culpa, né? E a outra pergunta era sobre. É um pouco sobre essa questão Ah, emocional dos atletas, né? Que foi o é, caso que veio à luz com o caso da sim. Simone. Isso sempre teve. Isso sempre teve. Mas os atletas sempre guardaram para os travesseiros, né? E olha, eu estou exausta, eu estou com receio, eu estou esgotada mentalmente pelas cobranças, pela pressão, pelo tanto de treino que eu fiz, pelo meu treinador que me exige o máximo, pelo que eu vi da minha competidora adversária. Então, assim, tudo isso sempre existiu. Qual que é a mudança da Simone Biles, talvez, para cá? Que foi no Japão, né? Nem faz tanto tempo. Ela assumir isso. Ela assumir isso. Olha, não estou concentrada, estou desgastada mentalmente, a pressão é muito grande em cima do meu desempenho, não me vejo em condições de competir de forma segura, e com condições de ganhar das minhas competidoras. Então, eu abro mão disso porque não me sinto preparada para tanto. Não é que não estou preparada fisicamente, não estou preparada mentalmente. Ninguém tinha ouvido falar disso antes. Como é que um atleta não está preparado mentalmente? Como é que um atleta se desgasta? Como é que um atleta assume esses medos? Gente, é a coisa mais natural do mundo. É a coisa mais natural do mundo, né? E a gente nunca tinha dado, né, atenção para isso, ou a gente nunca tinha questionado isso, ou esse assunto nunca tinha aparecido, a não ser no travesseiro dos próprios atletas, né? Então, eu acho que assim é um avanço das pessoas, enxergar o eu, né, e falar como eu me sinto para as pessoas, né? E a gente faz isso desde que a gente nasceu, apareceu, né, surgiu. Só que no esporte parecia que tinha uma barreira. Não, eu não posso mostrar a minha fraqueza. Eu não posso assumir que estou cansado fisicamente ou mentalmente. Eu tenho que ir lá encarar. E a Simone Biles mudou isso, mudou o mundo, né? Um comportamento que já existia, ela mudou o mundo. Hoje,
o Gabriel Medina falou isso depois também. E assim, uma série de atletas assumiram, não, preciso descansar um pouco mentalmente. E não é só atleta, não. A gente profissional tem que descansar também. Eu trabalho desde os 14 anos e me formei em 92 no jornalismo. Esse ano, o ano passado, eu estava exausto da minha profissão, exausto. 30 anos fazendo isso, correndo, acordando, né? Você fica exausto. Puxa, vou dar uma descansada, vou parar um pouco, vou repensar, né? Então, assim, todo mundo precisa disso. E acho que agora todo mundo entende essa necessidade por causa de uma atleta, né? Uma atleta americana que ganhava tudo, que era excepcional e que está de volta em Paris, né? Sim, sim. E aí agora eu trago esse ponto, Robson, porque a gente que tá vendo de fora ou tá começando a querer seguir uma profissão, a gente sempre olha para a vitrine, né? O atleta ele vai treinar todo dia pensando lá na competição da medalha de ouro, né? E para quem está estudando jornalismo, também se vê nessa cobertura que é a maior, né, de todos os tempos. E o que você falaria para enfim, para você mesmo, assim, que dica você daria para quem está começando nessa jornada, né, e sonha chegar lá um dia, sabe que, né, você já trouxe que vai precisar, né, trabalhar bastante, é muita coisa que acontece, né, que a gente acaba se divertindo nessa jornada, mas o que que você traria para as pessoas que estão começando a sonhar, né, e querem chegar lá um dia? Rapaz, trabalhem que nem loucos. Mas não Boa. deixem de se divertir, não deixem de comer, não deixem de passear, não deixem de dormir, não deixem de beber água, não deixem de descansar, não deixem de ir ao cinema, não deixem de namorar, não deixem de fazer as coisas que vocês gostam de fazer. É difícil? É difícil. Você vai para uma cobertura dessa, você fica 40 dias lá na China, em Londres, na África, na Coreia, você fica 50, 40 dias fora de casa. Você trabalha da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Né? Quando você não está trabalhando, você está dormindo. Mas você precisa de uns escapes, né? Você precisa comer num lugar diferente, você precisa dar uma caminhada, você precisa dormir até mais tarde um dia. Não são coisas difíceis de fazer. Você só tem que buscar um equilíbrio para você não estourar, entendeu? Para você não fatigar. Então, é um pouco isso que eu falo em relação à mente. Para quem está na profissão, rapaz, assim, eu acredito pouco em talento, essa inspiração divina, essas coisas todas. Eu acho que ralar é o melhor caminho, até porque foi o meu caminho, né? Vocês avaliam se deu certo ou não, mas foi o meu caminho. Meu pai era metalúrgico, minha mãe era enfermeira, eu não conhecia ninguém no jornalismo, eu fiz PUC e só podia pagar a inscrição da PUC para fazer a minha matrícula, o meu vestibular, fiz USP e PUC. O USP eu passei na primeira, não passei na segunda. E a PUC eu passei. Então, vou fazer jornalismo e foi o que eu fiz. Você tem que focar o que você quer. Quanto mais cedo você saber para onde você quer ir, melhor, porque aí você se aperfeiçoa. Isso eu estou falando hoje, né? Com a cabeça lá de trás, eu talvez não tivesse essa orientação. Mas hoje, quero fazer jornalismo esportivo. Puxa, vou me embrenhar em jornalismo esportivo, né? Quero fazer jornalismo cultural, vou para o jornalismo cultural. E quanto mais cedo vocês estiverem em lugares que produzam esse tipo de conteúdo, melhor. Aí vocês focam, vocês aprendem, vocês fazem uma coisa legal hoje, uma coisa legal amanhã. Eu tinha um segredo comigo quando era repórter. Eu sempre chegava, eu era o primeiro a chegar. Porque o primeiro a chegar, você sempre pode pegar uma boa história ou uma história ruim. Mas assim, a chance de pegar uma boa história é maior, né? Hoje você vai entrevistar o Pelé. Puxa, que legal, né? Uma boa história. Fui o primeiro a chegar, peguei essa história. Amanhã você está fazendo o Zequinha né? Do time qualquer aí. Tudo bem, é do jogo, né? É do jogo. Hoje está sol, eu estou aqui no parque fazendo uma grande reportagem. Amanhã está chovendo e eu estou lá pegando condução para ir não sei aonde. É do jogo, né? Então, assim, eu acho que quem quer passa por cima de tudo isso. O que eu digo sempre nas faculdades, quando eu vou dar palestra, quem faz 3 anos de jornalismo e continua, vai embora. Porque em 3 anos você sabe se você quer ou se você não quer, se é legal ou se não é legal, se você tem o perfil ou se você não tem o perfil.
Porque assim, 3 anos é um bom tempo. Não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo, feriado. É tudo segunda-feira, gente. E olha, tudo segunda-feira não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. Mas olha, eu estou nisso há 32 anos e adoro o que eu faço com muito prazer. Você se renova, você inventa coisas, mas assim, o jornalismo é o foco de tudo, né? E continuo fazendo e vou fazer até morrer. E falando com muito entusiasmo, que é mais legal ainda. Robson, falando também então de bagagem, já que você falou aí de quanto tempo que você está nessa área e toda a experiência, tudo que você já compartilhou com a gente aqui, que lições das Olimpíadas passadas, né, você acha que podem ser aplicadas para melhorar os Jogos de Paris e não só de Paris, daqui para frente? Da Olimpíada passada de Tóquio, nós tivemos um grande problema em Tóquio, que foi a pandemia, né? Hum. A gente cobriu uma Olimpíada sem público. Então, desse ponto Nossa, de verdade. vista, a gente já está avançado, né? Conseguimos ganhar de uma doença que a gente não sabia direito o que era, que matou muita gente, que deixou todo mundo triste em casa, que mudou o mundo também, ou pelo menos deveria mudar. Eu acho que a lição da última Olimpíada é justamente essa. O mundo precisa se gostar mais, né? A gente cobriu um esporte legal, né? Um evento legal com várias modalidades, sem público, sem torcida, morrendo de medo. Eu estava lá no Estadão, a gente chegou a mandar repórter, não, vamos mandar. Aí a gente desistiu, não vamos mandar. O cara corre o risco, tem uma pandemia, a gente não sabe como é que vai ser, o cara vai ficar 40 dias fora, é tempo suficiente para se ele pegar a Covid, ele passar mal e a gente não sabe como é que a gente vai tratar disso. Não vamos mandar, recuamos. Aí, não, vamos mandar. Então, nós ficamos nessa decisão, e não é fácil decidir isso, porque você está mexendo com saúde pública, está mexendo com a vida da pessoa, a mulher, o filho, todo mundo preocupado, né? É, mas, enfim, a gente acabou mandando, não aconteceu nada, foi tudo bem. Mas eu acho assim que a mudança que não é esportiva, não é de Uhum, estrutura, mas talvez seja uma mudança de comportamento das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humano, né? Entender mais o outro, se colocar no lugar do outro. Essas coisas que a gente ouve por aí, mas que acontecem muito raramente. E quando acontece, a gente vê nas redes sociais 250 mil cliques, curtidas, parece que todo mundo gosta, mas que ninguém faz, né? Um ou outro só faz, né? Ninguém faz, não, mas um ou outro faz. Então, talvez, eu acho que o mundo mudou da Olimpíada de Tóquio, que era para ser em 20, foi em 21 por causa da Covid, para essa Olimpíada de Paris, Cidade Luz, né, de volta ao berço olímpico. Eu acho que a gente tem que ser mais gente. A gente tem que ser mais gente. Se a gente conseguir fazer isso em Paris, já vai estar de bom tamanho. Olha, eu concordo 100% com você e eu acredito sim também nessa parcela. Tem gente que acha que é mínima, mas eu acho que é maioria que são de pessoas boas, né? E aí, pegando esse ponto de se colocar no lugar do outro, né? Acho que a gente fala bastante sobre isso, mas ainda tem dificuldade de agir. Sempre quando tem uma Olimpíada, pelo menos se falou muito disso aqui quando foi no Brasil, né? Me lembro muito bem que ela deixaria um legado, né? A Olimpíada vai deixar um legado para a população e tal, né? Aquela coisa que a gente acaba comprando esse sonho, e imaginando que mais cedo ou mais tarde a gente que estaria nadando naquela piscina maravilhosa, né? E aí eu queria saber, talvez não se aprofundar tanto no Brasil, porque a gente sabe, né, que pequena parte aconteceu, a grande maioria não. Mas lá fora existe também essa conversa, né? Nos outros lugares que teve essa Olimpíada. Existe essa preocupação com o impacto que isso vai ter, né? A empatia das pessoas que estão vindo de fora fazer uma festa no seu quintal, e aí, elas vão deixar alguma coisa positiva? Existe, até um compromisso do Comitê Olímpico Internacional, né, das cidades sedes deixarem um legado para a sociedade. Não é uma coisa assim, vamos ver se dá para deixar, a gente deixa. Não é isso. Existe uma obrigação, diante da papelada do Comitê Olímpico Internacional, de as cidades deixarem um legado. Barcelona talvez tenha sido o primeiro, lá atrás, né, na década de... Não, Barcelona foi 92, acho que foi 92.
foi o primeiro que deixou um legado. O que que é um legado, né, para os nossos ouvintes entenderem? É alguma coisa que você faz na sociedade que fica para as pessoas, né, por causa de uns Jogos Olímpicos. Então, você faz um metrô, você faz linhas de trens, você faz novos ginásios que depois vão ser abertos ao público, você faz apartamentos de Vila Olímpica que depois vão ser entregues, vendidos, mas vendidos a preços menores, para moradores, né? Então, tudo isso vai ter na França. Você limpa o Rio Sena, né? É um legado, né? Sustentável. Você usa material sustentável para fazer medalha, para fazer a cama dos atletas, para construir lugares públicos, fanfests, né? Onde os torcedores ficam. Tudo isso não deixa de ser um legado, né? E nem precisa ser muito, né? Nem precisa ser muito. Se você muda um pouco a cara daquela cidade, você já tem um legado. Olhando para Paris, puxa vida, o que que você vai deixar em Paris, né? A Torre Eiffel já está lá, o Louvre já está lá, né? O que que eu posso deixar para Paris, né? Não sei, talvez a limpeza do Rio Sena seja a melhor coisa, né? Talvez um bairro que seja reestruturado para receber alguma delegação seja a melhor coisa. Eu lembro que na Copa do Mundo do Brasil, quando a Alemanha veio para cá, a Alemanha, nem me fale da Alemanha, a Alemanha veio para cá, Pula isso ela aí. ficou na Bahia, não ficou na Bahia, e ela ficou lá, arrumou tudo lá, e deixou um legado bacana lá naquela parte do Brasil. Depois eles fizeram o que fizeram com a gente, mas foi legal, né? Mas foi legal. Então, assim, isso é um legado, né? Então, pode ser uma coisa gigantesca para todo mundo, como a gente tentou fazer aquele monotrilho que ia até o aeroporto lá em São Paulo. Tá lá, tá lá, tá lá. Mas não funciona? Ou está funcionando? Vai funcionar um dia? Pode ser uma coisa legal para todo mundo, mas pode ser coisas menores, né? Pode ser coisas regionais, em determinados bairros, né? Você recuperar casas ou uma empresa, assim, um lugar que você reforme e vire alguma coisa. Eu acho que é um pouco isso. Cidades da Europa, eu acho que precisam de poucos legados, né? Eu acho que Paris precisa de pouco legado, mas se tivesse que ficar com um legado, eu ficaria com a limpeza do Rio Sena. Ah, coisa boa, né? E belíssimo exemplo também, falando da seleção alemã, né? Tanto Nem que me fale. aliviou bastante a nossa dor também. A gente acabou perdoando eles por essa carisma, É verdade, é né? verdade. Então, faz muito sentido isso quando a gente vê, não só do Comitê Olímpico, mas das próprias delegações, né? Se colocando ali no lugar e fazendo a sua parte. Bom, o papo tá muito bom, Robson. Olha, passou que muito rápido esse tempo. E a gente tem chegado agora para o final do nosso voo. E aí, quando a gente chega nessa etapa, a gente dá voz ao nosso convidado, dizendo para ele assim que se essa voz agora fosse ouvida nos quatro cantos do mundo todo, né? Que mensagem você gostaria de deixar no final da nossa conversa? Rapaz, que responsabilidade. E, Que responsabilidade. Olha só, é como a gente está falando de Olimpíada, de esporte, de gente, eu acho que a gente tem que olhar para o esporte como competição, olhar para o esporte também como entretenimento, mas, acima de tudo, olhar para o esporte, a gente aqui no Brasil está precisando muito olhar dessa forma, para fazer amigos, né? Para juntar pessoas diferentes em lugares que você possa se divertir juntos. Eu acho que a Olimpíada tem esse espírito desde lá do Barão de Coubertin, né? Você unir povos para celebrar uma competição esportiva. É muito chavão, mas fazer amigos no esporte, né? Eu acho que a gente precisa olhar, voltar para o passado, e a Olimpíada em Paris é uma volta para o passado, né? A gente tem que olhar para isso, né? Ou pegar o esporte e tentar fazer amigos e não inimigos, tentar jogar junto e não jogar separado, tentar colocar todo mundo no mesmo lugar sem que haja confusão e não segregar. Eu acho que o esporte traz muitas lições para as pessoas, na sociedade, na vida das pessoas de modo geral.
Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para isso. A gente aqui está apanhando feio disso, né? A gente aqui tem torcida no futebol de um clube só, a gente briga o tempo todo, a gente não respeita ninguém, então a gente precisa melhorar, né? A gente fala muito de futebol aqui, mas a gente tem que se mirar nos Jogos Olímpicos, nas modalidades olímpicas, para tentar aprender alguma coisa no nosso glorioso futebol, que é a maioria aqui, né? A maioria segue no nosso país. Então é um pouco por aí. Se tivesse que dar um recado com essa responsabilidade toda que você me passou, Maurício, seria mais ou menos por aí. Ah, sem dúvida, né? Entender que esse é o espírito da competição, né? Meu adversário ele tem que estar o mais bem preparado possível para que eu também consiga me apresentar e a gente crie juntos um grande espetáculo, né? Se for só de um lado, isso não tem como existir. Então, acredito que esse é o verdadeiro espírito olímpico. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer, Robson, essa verdadeira aula aqui, né, que a gente teve Foi no podcast, divertido. né? Um bate-papo muito tranquilo, mas com muito conteúdo. E, né, agradeço a todos os nossos ouvintes. E você curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos, voe junto com a gente, não saia da janela e aguarde os próximos episódios. Obrigado.